Amém. Igreja, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande receber esse convite da Sabrina, uma amiga muito querida de muitos anos atrás, como ela mesmo falou. E eu gostaria, não sei se consegue colocar aí, eu mandei 2 vídeos, mas tinha uma foto. Eu gostaria que colocasse uma foto para me apresentar para vocês. Meu nome é Monique, como eu costumo dizer lá, Monique Teixeira, meu sobrenome do meu esposo. Eu sou missionária, estive na Bolívia por 15 anos, cheguei há pouco tempo, faz apenas 15 dias. Então, se no decorrer da minha fala vocês perceberem algo estranho, é o espanhol que eu ainda estou adaptando. Apesar de falar português em casa, com os filhos e o marido, mas orar e pregar era algo que nós só fazíamos em espanhol. Então, ainda é muito difícil para a gente, mas eu acho que já está melhorando, né? Nos primeiros dias eram bem difíceis. Aí vocês podem ver o meu esposo, o pastor Maicon, meus filhos, Azaf, de 17 anos, e Isaac, de 12 anos. Eu fui chamada pelo Senhor há muito tempo, ainda quando eu era criança, o Senhor me chamou para algo especial. Ainda criança, eu trabalhava na casa do Senhor, e para mim foi muito lindo chegar aqui, pastor, e ver as crianças saltando, as crianças se alegrando na presença do Senhor. Que coisa mais linda, que coisa mais abençoada, que igreja abençoada por ter tantos jovens e tantas crianças. Quando eu tinha mais ou menos 16 anos, o Senhor me chamou para missões. Eu não tinha ideia de como, onde, nem como, mas o Senhor me disse que tinha um propósito para a minha vida, que eu iria para alguma nação, algum país pregar o Evangelho. Desde então, eu comecei a me aproximar de missões. Eu queria entender mais sobre missões. Então, na igreja que eu participava nessa época, a Presbiteriana Filadélfia, que a Sabrina também fazia parte, eu e meu esposo, ele junto comigo me apoiava, mas na época éramos namorados. Escutem, jovens, adolescentes, quando você estiver orando por alguém, que o primeiro seja um servo, uma serva do Senhor. Os outros detalhes não importam. O mais importante é ser um servo e uma serva do Senhor. Então, nós iniciamos o Ministério de Missões na igreja e eu já comecei a me envolver. Eu conheci o meu esposo no projeto missionário, lá na casa do pai, lá no lixão, lá dentro do Salgueiro. E durante muito tempo eu servi ao Senhor lá. Quando eu me casei, depois disso eu me casei. Rapidamente, minha historinha para vocês aqui. Eu me casei quando meu filho mais velho tinha 2 anos de idade. O Senhor me levou à Bolívia. Com 1 ano de idade, o Senhor já me levou a São Paulo para um treinamento missionário, onde eu recebi toda a capacitação necessária para aprender, para estar equipada para o que estava por vir. E é muito importante, muito necessário você entender mais sobre missões, você se capacitar mais sobre isso, para ir a outras nações. E quando meu filho tinha 2 anos, nós fomos para a Bolívia. E lá permanecemos até 15 de maio, que foi o dia que nós retornamos ao Brasil. Confesso a vocês que o meu coração ainda não entendeu que eu já retornei. Ainda é um pouco difícil, parece só que eu estou de férias, mas nós retornamos por um tempo, porque aprove o Senhor nos trazer para um tempo no Brasil. Se você me perguntar quanto tempo, eu não sei. Não sei, estamos na disposição do Senhor. Mas a Bolívia é um país que tem 9 estados, um país que tem 4 línguas oficiais e 33 dialetos. O Senhor nos levou para lá e eu não sabia falar nada. Às vezes a gente pensa assim, mas espanhol é muito fácil, né? É parecido, irmãos, mas não é igual. Não é igual. Eu lembro que assim que eu cheguei, eu nunca fiz aulas de espanhol. Então, sempre foi nessa consciência, é muito fácil, é muito parecido, mas não é. Você pensa que está falando, você coloca um on no final e pensa que está falando, mas não está falando nada. Mas nós chegamos à Bolívia com toda a disposição, com todo o gás para pregar o Evangelho. E a gente tinha muito desejo de falar e nós não esperamos aquele processo de adaptação, de conhecer na cultura, não. A gente já queria pregar e já queria falar. Eu me lembro que a primeira pessoa que nós discipulamos, assim, recém-chegados na Bolívia, nós ficamos falando do amor de Cristo para ela durante quase 1 hora.
E no final nós perguntamos a ela, e aí, como foi? Né? Claro, falando devagarzinho, as palavras que a gente mais ou menos imaginava. E ela super atenta, ela falou, nossa, que lindo! Eu adorei ouvir vocês falando, mas eu não entendi nada. Ela tinha gostado do nosso sotaque, da nossa pronúncia. E é um chamativo. O boliviano, ele gosta bastante do brasileiro e do sotaque que nós temos. Então, eles gostam de se aproximar. A partir daquele momento ali, nós entendemos, não, Senhor, nós temos que aprender mesmo. E nos dedicamos a aprender o Evangelho, aprender a comunicar na língua deles, caminhar com eles, comer com eles, viver com eles diariamente. E lá, durante esses 15 anos de ministério, nós deixamos 3 igrejas implantadas, uma congregação implantada, que hoje está fazendo 2 anos, estão em festa lá, e uma creche, que é o xodó do meu coração, o Senhor conhece, uma creche para 120 crianças, atendendo as crianças, as famílias de baixo recurso, em especial as mães solteiras, lá na Bolívia, para a glória do Senhor. Não é mérito meu, o mérito é do Senhor. Eu e meu esposo, nós nos dispomos a ir, mas a obra quem realizou foi o Senhor, através de nós e através de todos aqueles que estiveram conosco, que intercederam, que oraram, que contribuíram conosco. Antes de entrar na mensagem, você já pode abrir na sua Bíblia aí em João 4. Eu gostaria de colocar um videozinho que está com a imagem azul. É um pequeno resumo, muito resumido, do trabalho lá na Bolívia. Não dá para mostrar tudo, porque é muito tempo, 15 anos é muita história, mas nós fomos testemunho de muita transformação, de muita cura, de muita libertação, de coisas lindas que o Senhor fez, de implantar igrejas do zero, onde não existia nenhuma presença ali evangélica, e hoje ter toda uma igreja formada, uma estrutura, as crianças que eram nossas crianças lá, que participavam do culto em volta da fogueira, hoje são os músicos da igreja. Isso é algo lindo e maravilhoso, é algo que nada, eu acho que não há sensação nenhuma que pode suprir você saber que você foi um instrumento do Senhor para que outra vida se rendesse ao Senhor Jesus. Gostaria de mostrar o vídeo para vocês. Não sei se você consegue. É esse aí. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim.
Amém. Missões. Falar de missões é algo que me apaixona, que eu amo. E o tema de vocês é um tema muito lindo, muito maravilhoso. É um tema que, na realidade, nos chama a atenção, é uma chamada de atenção para todos nós. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhendo toda espécie de peixe. Existem muitas pessoas que estão aí no mundo, esperando por alguém que possa ir falar do amor de Cristo. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura não é uma tarefa só do missionário. A tarefa do missionário é ir para outras nações, talvez outro estado, outra cidade, outra nação. Mas a tarefa de pregar o evangelho, essa é de todo cristão. Todo aquele que entende que é nascido de novo, que recebeu Jesus no seu coração, que o Senhor entrou na sua vida, impactou, transformou, renovou, restaurou, ele tem a incumbência de ir e anunciar isso a outra pessoa. Hudson Taylor tem uma frase muito interessante, que diz assim: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um comando a ser obedecido, é uma ordem. Todos nós temos que obedecer. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre algo muito interessante. Qual é a intenção do nosso coração? Quando você vê um tema como esse, o que move seu coração? O que seu coração sente ao ver e perceber que o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, pode pegar muitos peixes de toda espécie, não importa qual seja. O que move seu coração? A nossa intenção, a intenção do nosso coração, ela revela a missão que nós temos. Sabe, Jesus, ele sempre foi intencional em tudo aquilo que ele fazia. Quando Jesus escolhe os 12 discípulos, lá em Lucas 6, 12 e 3, nós não vamos ler o versículo, mas Jesus passou uma noite inteira em oração, antes de escolher seus discípulos, mostrando para nós a importância e a intencionalidade dessa decisão. Quando Jesus realizava curas e milagres, também podemos observar em João 9, 1 a 3, Jesus realizava milagres não era apenas por compaixão daquelas pessoas que estavam sofrendo, mas também para revelar a glória e o poder de Deus e o seu propósito. Jesus, quando ele ensinava as pessoas, ele ensinava através de parábolas, ensinava as verdades espirituais através de parábolas, de forma que qualquer pessoa pudesse entender. Intencional. Jesus mostra claramente que ele não agia por um impulso. Cada uma de suas ações estava alinhadas com o plano de Deus e visava cumprir a missão de redenção e revelação do amor divino. Todos nós temos uma missão. Aqui hoje, jovens, vocês estão sendo despertados para o mundo e para o que o Senhor tem. É uma grande responsabilidade, uma grande tarefa. Talvez você esteja pensando, mas eu sou muito novinho. O Senhor me chamou ainda criança. Adolescente, com 16 anos, eu estava já servindo ao Senhor em um campo missionário perto da minha casa, que era o que eu podia fazer, próximo da minha casa. Com 22 anos, eu já estava no campo missionário. O Senhor me projetou para isso. Talvez o Senhor já tenha falado algo no seu coração, em relação a ir para missões. Não é algo que alegra muito o coração dos pais, muitas vezes, né? Eu lembro que minha mãe sofreu um bocadinho, mas ela entendeu o propósito e sempre me apoiou. E durante 15 anos ela esteve lá na Bolívia quase todos os anos, presente na vida dos netos, me acompanhando em todo o tempo, e na gravidez do meu filho que nasceu lá, um filho boliviano que está aqui adaptando-se ainda à escola. Vou aproveitar e pedir vocês que orem pelo meu filho Isaac, de 12 anos. Amanhã ele tem um grande desafio. Ele nasceu na Bolívia, ele estudava no colégio inglês. E lá fala espanhol, ele fala espanhol e inglês, mas o colégio era todo inglês lá, para filho de missionário, um privilégio que o Senhor nos deu lá na Bolívia, um presente do Senhor. Mas aqui no Brasil, ele começa as aulas amanhã no colégio normal brasileiro. Ele fala português, mas ele não escreve. Ele fala tudo misturado.
Vocês orem pela vida do meu pequeno. O Senhor sempre esteve com ele e eu sei que estará lá também na escola. Mas o Senhor, eu gostaria de falar aqui com vocês hoje, que o Senhor tocou no meu coração, alguns pontos importantes para que a gente possa despertar e cumprir a missão do Senhor. Para cumprir a missão do Senhor, é necessário tomar uma decisão de assumir riscos. E se você abriu sua Bíblia, em João 4, eu queria que você me acompanhasse no versículo 4, no capítulo 3, versículo 3 e 4. Estou segura que você já conhece essa passagem, então você vai me acompanhar. Não sei a versão que eu tenho aqui, mas diz assim: deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Jesus estava indo com seus discípulos. Ele deixou a Judeia em direção... deixou a Judeia, retirando-se para a Galileia, e ele era necessário passar por Samaria. Mas Jesus ele poderia ter tomado outros caminhos. Samaria não era um lugar apropriado para ele. Os judeus e os samaritanos não se levavam bem, não tinham um relacionamento bom, não se davam bem. Jesus não necessariamente ele tinha que passar por ali. Ele decide passar por aquele lugar, mesmo tendo outras rotas e outros caminhos possíveis, porque ali ele tinha um propósito específico. No versículo 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe, pois, Jesus, dá-me de beber. Jesus chega em Samaria, estou falando certo, é Samaria, né? Jesus chega em Samaria, e ele fala para os discípulos: vão vocês comprar comida, que eu vou ficar aqui. Jesus estava cansado, irmãos. Jesus estava cansado e ficou ali descansando enquanto os discípulos foram. Jesus sabia que ia aparecer uma mulher ali, samaritana, para retirar água naquele poço. Ele não ficou ali porque ele estava cansado. Ele ficou ali porque ele ia se encontrar com aquela mulher. Porque ele foi para aquele lugar para encontrar aquela mulher. E a mulher se aproxima e Jesus inicia uma conversa com aquela mulher samaritana, mostrando sua intencionalidade em conversar com ela e estabelecer uma comunicação com ela. E no versículo 9, ele fala assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aqui Jesus, na sua intencionalidade, ele está quebrando uma barreira cultural e social, demonstrando que seu ministério era para todos. Não era para uns, era para todos. E isso para mim é algo muito forte, muito profundo. Porque muitas vezes nós escolhemos a quem nós vamos falar do amor de Cristo. Muitas vezes nós achamos que tais pessoas não devem escutar. Ou que talvez já escutaram o suficiente. Não. Nós temos que falar do amor de Cristo a todas as pessoas. Não importa quem seja, não importa o que tenha feito. A nossa tarefa é de comunicar o Evangelho a todas as pessoas. Porque o Senhor veio para todas as pessoas. E quem somos nós? Quem somos nós de acreditar que exista alguém que não seja digno de ouvir o amor de Deus? E talvez pode parecer forte pensar assim: mas eu não penso assim. Você pode até não falar, mas você às vezes expressa com as suas atitudes. Quando você não quer estar próximo, quando você talvez não quer ir a determinado lugar, porque tem determinadas pessoas que você não quer falar, quando você não quer ser luz para determinadas pessoas, você está dizendo que o reino de Deus não veio para elas. Porque como cristãos, cada um de nós devemos levar o reino de Deus aonde nós pisarmos. Nós devemos ser luz a todos. E Jesus ele vem quebrar essa barreira cultural. Ele vem mostrar que ele veio para todos e não importa. Não importa o que a pessoa tenha feito, não importa a história dela, não importa nada. Ele veio para trazer a cura, a libertação, a transformação e a restauração para todos. Para cumprir a missão, é necessário estar atento à real necessidade das pessoas. Lá na Bolívia, irmãos, eu tive que aprender a identificar a cultura
Logo assim que eu cheguei, eu não tinha noção da real necessidade. Não estou falando da necessidade espiritual, mas da necessidade física. Aqui no Brasil, eu acredito que eu não sei, já estou fora há muito tempo, mas é mais assim, você olha pela aparência, você mais ou menos sabe se a pessoa tem uma situação financeira, como vai a família da pessoa. Na Bolívia não tem como saber. Às vezes a gente olhava lá no interior, lá no campo, lá, a pessoa andando de chinelo, de pneu de caminhão, uma roupinha bem suja, bem humilde, e você pensava, não, eu preciso ajudar, eu preciso dar dinheiro, eu preciso dar comida. Essa pessoa era dona de vários prédios, dona de vários postos no mercado. Na Bolívia tem muito mercado popular, e dono de vários, mas ela escolhia viver dessa forma. Porque na Bolívia é muito cultural, as pessoas do interior, elas trabalham muito, 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 constantemente para guardar dinheiro. Poucas desfrutam do dinheiro. Então, muitas vezes elas constroem prédios, mas para quê? Para alugar para o futuro. Porque na Bolívia a maioria dos trabalhos são informais. Poucos são trabalhos formais contratados. Então, quando chega no futuro, vai viver de quê? Vive de aluguel. Então, ele se mata, come sopa. A sopa da Bolívia não é igual à nossa. Esses dias nós fizemos um sopão lá na igreja, que eu fiquei maravilhada. Eu comi uns 3 pratos de sopa, irmãos. Fazia muito tempo que eu não comia uma sopa brasileira. Sopa da Bolívia é água. Água. E, às vezes, essas pessoas elas comem só água para economizar. Então, quando eu cheguei, eu não tinha noção de entender a verdadeira necessidade real. Então, é muito importante nós termos a atenção para a verdadeira necessidade das pessoas. Mas por quê? Muitas vezes, eu estou te contando isso para você entender um pouco da cultura boliviana, mas muitas vezes nós entendemos pelaquilo que nós estamos vendo. Mas a verdadeira necessidade também está no coração. E é essa que nós necessitamos aprender a identificar e pedir ao Senhor que nos direcione. A intenção de Jesus com a mulher samaritana aborda diversas necessidades humanas e fundamentais. Jesus, ele conhece e responde a cada uma delas. Essa mulher samaritana, ela tinha necessidade de aceitação e de se pertencer a algo. Porque, olha só, no versículo 9 de novo, Jesus, como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Havia uma profunda divisão cultural e religiosa entre os judeus e samaritanos. E essa mulher, ela estava ciente dessa divisão. Então, quando ela é abordada por Jesus, ela apresenta a sua surpresa. Como assim? Você vai falar comigo? Eu? Você já chegou para falar do amor de Cristo para alguém e a pessoa se assombrou por você ter coragem de falar com ela? Isso acontece muitas vezes quando nós vamos nas ruas fazer evangelismo. Quando nós vamos ali onde estão os drogados, ali quando estão aqueles que se prostituem, e a gente chega lá e fala do amor de Cristo, essa pessoa ela fica impactada. Como que você veio aqui falar comigo? Basicamente isso, essa mulher ela estava impactada. Como que Jesus veio falar com ela? Ela tinha uma necessidade de aceitação e uma necessidade de ser vista. O horário que ela estava retirando água no poço não era um horário normal. As mulheres, geralmente, elas iam acompanhadas de seus maridos e também no horário mais cedo da manhã. Ela estava indo no horário que o sol era mais forte. O que isso fala para a gente? Se ela estava indo no horário onde não era um horário comum que as pessoas estariam ali, que era o horário mais apropriado, é porque ela estava um pouco à margem da sociedade. Ela não se encaixava, ela não pertencia. Queridos irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa abrir nossos corações para ver quantas pessoas estão à margem da sociedade. Quantas pessoas, às vezes, elas estão até no meio de nós, mas elas não se sentem pertencentes de nenhum lugar. Existe um vazio no seu coração. Existe uma necessidade profunda no seu coração que nada e ninguém consegue suprir. Essa mulher, ela tinha uma necessidade no seu coração. Também ela tinha uma necessidade de compreensão espiritual. No versículo 10, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A mulher, ela não compreendia inicialmente o significado profundo da água viva.
Ela não tinha esse conhecimento espiritual que Jesus oferecia. Ela não tinha. Quantas pessoas aí não têm esse conhecimento? Quantas pessoas que nós conhecemos estão se perdendo no mundo? Jovem, quantos amigos que vocês têm hoje que estão se perdendo nesse mundo de ideologias? Talvez vocês estejam até confundidos. Não sabem nem como chamar seus amigos dentro de sala de aula. Talvez alguns de vocês passam por essa situação, né? Não sabem nem como falar, como chamar. Estão perdidos. Essa é a realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Pessoas que estão completamente necessitadas do Senhor, de entender o Senhor, de conhecer o Senhor, de entender que sim, existe um Deus todo-poderoso, capaz de transformar a sua vida e transformar toda e qualquer situação. Sim, existe um Deus poderoso que pode aliviar a dor que ela ou ele tem tão profundamente no seu coração que ninguém sabe. E que muitas vezes, de que forma vai extravasar? Cortando o seu próprio corpo, tentando contra a sua própria vida, metendo-se em tantas coisas para sacrificar o seu próprio corpo e assim esquecer da verdadeira dor que há no seu coração. Essa mulher, ela tinha uma necessidade de transformação e de renovação. No versículo 13 e 14, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se torna nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus, ele identifica uma necessidade profunda de transformação na vida dessa mulher. A água viva, o nosso Senhor Jesus, representa essa renovação contínua e satisfatória, que só pode vir através dele. A água viva que tem que jorrar, purificar e limpar constantemente, só pode vir dele. Não de pessoas, não de coisas, não de lugares. Às vezes, quando a gente se sente um pouquinho mal, nós mulheres, às vezes nós temos alguns hábitos. Não sei se vocês são assim. Estou um pouco deprimida, vou no salão. Estou um pouco deprimida, vou andar no shopping. Volta com uma sacolinha com o que não devia. Necessidade. Querendo saciar algo. Aí depois que passa aquela euforia porque você comprou, você gastou. Vem a tristeza porque você fez uma dívida que você não devia ter feito. E aquela necessidade, ela continua ali. Porque não pode ser saciada de outra forma, a não ser com a presença do Senhor Jesus na nossa vida. E essa presença, ela tem que ser constante e abundante. É essa água que jorra constantemente. A presença do Senhor na nossa vida não pode ser só na igreja domingo. E glória a Deus que essa igreja aqui é muito abençoada, tem muitas atividades. Não se envolve quem não quer. Tem atividades, bastante atividades. Glória a Deus por isso. Mas ela não pode ser só aí. Você não pode encher o seu tanque espiritual somente no dia que você vem na igreja. O seu tanque espiritual tem que ser cheio todos os dias, diariamente, com você, rendido nos pés do Senhor Jesus, na sua vida de oração, na sua vida de discipulado, na sua vida de devocional, diariamente. Quantos jovens aqui têm o hábito de fazer seu devocional diariamente? Não precisa levantar a mão. Quem pode levantar a mão, levanta. Amém. Pode, amém. Quem faz, glória a Deus. Amém. Essa é a tarefa que todos nós temos. Isso é o que nos sustenta, o que traz força para a nossa vida, o que mantém essa água do Espírito Santo de Deus jorrando na nossa vida, que é o que nós necessitamos. Essa mulher, ela necessitava dessa transformação. O mundo clama, as pessoas estão clamando por transformação. E elas não sabem que a alma delas estão sedentas. Elas não sabem. Sabe, as pessoas pensam que somos nós, que conhecemos a Cristo, que nós somos pessoas que somos presas e escravizadas, que não temos direito de fazer nada.
Se você conversar com alguém que está aí no mundo perdido, ela vai dizer, não, eu não quero ir para a igreja, porque lá eu não posso fazer nada. Nós podemos fazer tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por isso que eu não faço, porque nem tudo me convém. Mas ele, que tudo que é lícito e ele está aceitando tudo, ele está escravizado, porque ele não pode deixar de fumar quando ele quer. Ele não pode deixar de tomar quando ele quer. Ele tem tantas adições na vida dele que ele não pode deixar quando ele quer. Na verdade, quem está escravizado são eles. Mas eles pensam que somos nós que estamos escravizados. Jesus identifica nessa mulher a necessidade de redenção e de perdão. No versículo 16 e 18, ele disse, vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Essa mulher, ela tinha um passado complicado, um passado difícil, possivelmente muito doloroso. Havia passado muitos homens na vida dela. Talvez não porque ela quisesse, talvez porque a vida e as circunstâncias a levaram a isso. Cada história, cada um talvez tenha deixado uma ferida, uma história na vida dela, indicando uma necessidade de redenção e perdão. Jesus, ao revelar esse aspecto da vida dela, mostrar que ele conhece profundamente, aí, queridos, ela percebe com quem ela está falando. Ela tinha ali uma necessidade de uma redenção e de perdão. O mundo clama por redenção. O mundo clama por redenção. E o que nós estamos fazendo? Acaso você está feliz porque você está aqui na igreja e do lado de fora existe um mundo se corrompendo, se perdendo? Nós podemos estar felizes e satisfeitos com isso? Não podemos. Nosso coração tem que doer. Nosso coração tem que se compadecer. Não pode ser, se eu estou nesse lugar tão abençoado, se eu sou edificada, se eu posso vir aqui, vocês pais que podem ver os seus filhos aqui, adorando ao Senhor, jovens tocando, jovens cantando, e tantos outros jovens se perdendo. Não pode ser que a gente possa falar simplesmente, ai Senhor, graças a Deus, porque os meus estão guardados. Não pode ser. Graças a Deus que os seus estão guardados. Mas é uma tarefa sua ajudar a trazer todos aqueles que estão lá fora e colocar aqui dentro, para que eles também possam estar guardados debaixo da poderosa mão do Senhor e longe de toda influência maligna sobre a vida deles. Essa mulher, ela tinha uma necessidade de uma verdadeira adoração. No versículo 19 a 24, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão o que não adoraram, o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher, ela estava preocupada com o local de adoração. Mas Jesus, ele revela que a verdadeira adoração não depende de um lugar físico. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade, indicando essa necessidade dela de uma compreensão correta, de uma profunda adoração. Nós fomos criados com o propósito de adorar a Deus. E quando nós estamos distante desse propósito original que Deus nos criou, nós vamos colocar outra coisa no lugar. Nós sempre vamos ter algo no trono do nosso coração. Isso é fato. Porque nós fomos criados para adorar ao Senhor, mas com a caída, com o pecado, nós fomos desviados do caminho. Então, nós vamos colocar outras coisas. Talvez o que você coloca aí, talvez você esteja aí sentado e pensando, mas eu não faço nada de errado. Eu não estou no mundo.
Eu não tomo. Eu não sei se fala tomo, na Bolívia fala tomo. Eu bebo, não sei, eu não bebo. Eu não fumo, eu não me drogo, eu não me prostituo. Eu não faço nada de errado. Talvez, queridos, há muita coisa que pode ser o centro do seu coração. E olha, eu ia falar que é só para os jovens, mas hoje em dia não é só para os jovens, não. A geração maior também está. Às vezes, o nosso telefone, o nosso celular, é o centro do nosso coração. Porque a gente passa ali quase 20 horas do nosso dia. Às vezes você dorme o quê? 4, 6, no máximo 8 horas. E todo o tempo que você tem, você está agarrado do seu celular. E às vezes você até se engana falando, não, mas eu estou vendo aqui uma mensagem, mas da mensagem chega uma outra mensagem para você, aí o TikTok, aí o Instagram, aí o Facebook, você vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo, né? Tantas outras coisas. Pessoas podem ser o centro do seu coração. Às vezes, a sua mulher, o seu marido, o seu filho pode ser o centro do seu coração. Você pode estar colocando e adorando a eles no lugar que deve ser somente do Senhor. Adorar somente ao Senhor. Só existe um que pode reinar nesse lugar. E esse é o Senhor. Querido, entenda, eu não estou dizendo que você não tem que honrar o seu esposo, a sua esposa, nem os seus filhos, né? Mas ele não pode vir em primeiro lugar que o Senhor na sua vida. Não pode. O Senhor tem a primazia. É o Senhor que tem que estar no centro da sua vida. Se não está, significa que algo está errado e que você precisa consertar isso. Para cumprir a missão é necessário ter uma fé ativa no poder transformador da palavra de Deus. Quem aqui tem fé? Você tem fé? Amém? Você crê que tudo aquilo que está escrito aqui é verdade? Amém? Você crê que o mesmo Deus que realizou tantos milagres continua realizando? Amém. Então, você tem que sair daqui e você deve praticar essa palavra. Sabe, faz pouco tempo eu ouvi um jovem de 19 anos pregar numa conferência que ele me impactou. Me chamou muita atenção. E eu falei, Senhor, como nós precisamos ter essa força, essa energia viva e ativa em nossos corações outra vez. Ele estava contando a experiência dele de ir e evangelizar e orar por cura. Orar por cura, ter ousadia de orar por cura e as pessoas serem curadas. 19 anos orando por cura. Quantas vezes nós oramos e nós duvidamos na nossa oração? Ah, Senhor, cura, mas se for da sua vontade, Senhor, a gente mesmo já decretou ali. Ah, eu acho que não vai ser curado, não. Nós não estamos exercendo o que a palavra diz. Não estamos atuando por fé. Quantas vezes você já olhou para aquela pessoa e você falou, não, aquela pessoa não tem jeito, para ela não tem solução. Talvez você pensou, para o meu casamento não tem mais solução. Para o meu pai, para a minha mãe, não tem mais jeito, não vai mudar, não vai transformar? Não, querido. Se você conhece a palavra do Senhor, a sua fé tem que ser ativa. Você tem que crer que há solução sim, que há uma forma sim, porque Deus, Ele é poderoso e Ele pode fazer todas as coisas. Nós só temos que permanecer crendo. Às vezes a gente até crê no início, mas o difícil é permanecer. Essa caminhada de permanecer crendo, que é algo difícil. Porque aí nesse meio vem as provações, vem as dificuldades, e a nossa tendência é retroceder. E aí a nossa fé é abalada. Vem tantas coisas que provam a nossa fé e nós somos reprovados nessas coisas. Mas nós temos que permanecer e exercitar a nossa fé. Ter uma fé ativa, aquela que te move a caminhar, mesmo quando você não está vendo nada. Mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Quando o caminho ainda não se abriu, você coloca o seu pé e vai. Você caminha. Sabe, o Senhor me ensinou muito sobre fé ativa durante esse tempo na Bolívia. Durante muito tempo, houve muitas situações em que eu não via nada acontecer. E o Senhor só dizia, você tem que ter fé. Eu saía da minha casa e andávamos 150 quilômetros, dirigia 150 quilômetros, mas de estrada ruim, que era quase 3 horas para chegar no povoado de San Julián, onde nós implantamos uma igreja.
com frio, com chuva, a estrada cheia de buraco, muitas vezes para chegar lá, e só está a família da casa que era onde nós fazíamos o culto. Ai, irmãos, dava um desânimo. Dava uma tristeza no coração, porque nós já tínhamos ido, fazíamos evangelismo, e chegava no dia do culto, só a família às vezes. Misericórdia. O Senhor teve que trabalhar muito a nossa fé para não desistir, para permanecer e para crer que o Senhor tinha um propósito naquele lugar. E hoje, naquele lugar, existe uma igreja implantada para a glória do Senhor Jesus. Hoje, naquele lugar, muitas vidas foram transformadas. Hoje, naquele lugar, muitas vidas receberam cura. Hoje, naquele lugar, muitas vidas estão com o Senhor Jesus. Alguns já até partiram para o Senhor, mas conhecendo o Senhor Jesus. Jamais vou me esquecer de um dia em que meu esposo teve a oportunidade de batizar uma doente terminal de câncer. E que semanas depois ela morreu, conhecendo o amor de Cristo sobre a vida dela. Permanecer, exercitar a nossa fé. De nós mesmos nós não vamos ter, mas nós precisamos pedir ao Senhor que cada dia avive essa fé em nós. Mas para isso nós temos que caminhar sobre aquilo que nós não estamos vendo e caminhar em obediência. A sua fé cresce quando você caminha em obediência daquilo que você não está vendo, mas que o Senhor fala no seu coração, vai, e você vai, ainda que aqui venha uma voz contrária que te diz, não vai dar certo, você já tentou, deu tudo errado. Elimina essa voz, repreende no nome do Senhor Jesus e siga na direção que o Senhor tem para a sua vida, porque se Ele falou, se Ele prometeu, Ele cumpre. Você só precisa permanecer no Senhor. Ah, queridos irmãos, Jesus traz uma transformação pessoal e espiritual para essa mulher. Um reconhecimento da verdade. No versículo 25 e 26, ela vai dizer assim: eu sei que é o Messias chamado Cristo. Eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Jesus se revela a essa mulher. Jesus foi àquele lugar. Jesus parou junto àquele poço para descansar, porque Jesus queria se revelar para aquela mulher. Intencionalidade na missão. Nós precisamos ser intencionais. Quantas vezes você sai de casa e você ora e você fala assim: Senhor, hoje coloca uma pessoa para que eu possa falar do teu amor. Nós deveríamos ser intencionais e pedir: Senhor, hoje eu vou daqui para o trabalho, que eu não possa perder a oportunidade de compartilhar do seu amor com alguém que esteja necessitando no caminho. E talvez, querido, você não precisa nem dizer muita coisa. Você pode simplesmente entregar um folheto. Você pode simplesmente falar: Jesus te ama. Você pode simplesmente perguntar se você pode orar para alguém, por alguém. Isso pode transformar completamente a vida de uma pessoa. E você não sabe. Nós podemos ser esse agente de transformação para a vida das pessoas. Estamos perdendo a oportunidade. Por quê? Porque nos dá medo, nos dá vergonha, porque às vezes estamos conforme com o que nós já temos, o que nós já somos. Eu já conheço, eu já sei. Às vezes é até difícil para a gente convidar o nosso amigo para vir na igreja. Vocês, jovens, deveriam insistir uma e outra vez com seus amigos. Vamos na minha igreja? Minha igreja é legal. Vamos na minha igreja? Olha, minha igreja tem muita gente legal. Na minha igreja tem um culto de jovens, um culto de adolescentes. Olha, é muito bom. Sabe por quê? Quando nós temos algo que a gente gosta muito, a gente não para de falar naquilo. E jovens e adolescentes estão quando ganham um jogo, um videogame. Meu Deus do céu. Quando está para sair um filme que vocês querem muito assistir, fica lá falando, não é verdade? Deveríamos fazer o mesmo com a mensagem do Evangelho. Se é tão bom, todos têm que estar aqui nesse lugar. Isso deve ser vivo no nosso coração. Jesus trouxe a transformação para aquela mulher. Ela reconhece a verdadeira identidade de Jesus como Messias. E essa revelação transforma completamente a sua compreensão espiritual e a sua fé. E aí traz sobre ela algumas mudanças.
Nesse exato momento, a mulher ela vai deixar o cântaro, esse cântaro, o recipiente que ela usava para retirar água, que era algo importante, precioso para ela. Era um instrumento que ela necessitava para retirar água. Então, deixando o seu cântaro, no versículo 28, a mulher voltou à cidade. A mulher deixou o cântaro ali naquele momento. Não importou. Ela foi correndo. Talvez aquilo era algo precioso e valioso que ela tinha. A água física, ela deixou, ela foi retirar a água que ela precisava, mas a água ficou ali. Porque a água viva ela já tinha recebido, que era o Senhor Jesus, que já havia entrado no seu coração e já tinha trago a transformação. E o que é mais lindo, que deveria acontecer com todos nós, irmãos, é que nesse momento da revelação, nesse momento que ela recebe o Senhor Jesus, ela sai correndo e ela vai compartilhar com as outras pessoas. E aqui algo que me chama muita atenção. Diz assim, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Sabe o que me chama a atenção? O que será que as pessoas deram ouvido a essa mulher? Isso é algo que está aí no meu coração. Por que será? Era uma mulher que estava à margem. Uma mulher que tinha um passado duvidoso, uma vida duvidosa. Só que o impacto da transformação do Espírito Santo na vida dela é tão profunda que ela sai correndo e ela vai falar do amor de Cristo e as pessoas creem nela. Para mim isso é algo poderoso. É algo lindo. Significa que o Senhor transforma qualquer pessoa. Ela de imediato se torna uma testemunha de Jesus. Compartilha a sua experiência com todos. Isso mostra a transformação e o propósito. O Senhor sabia que Ele ia falar com aquela mulher. E aquela uma que o Senhor Jesus parou para falar, parou para transformar, iria impactar tantas vidas. Querido, você é esse um que o Senhor já falou, que o Senhor já transformou, que o Senhor já ministrou. A água viva já está aí. Já está aí. Só que talvez ela não esteja jorrando para outras fontes. Ela precisa jorrar. A tarefa que você tem agora é de ir, assim como essa mulher, ir e levar essa mensagem para outros, para aqueles que estão sedentos, para aqueles que precisam dessa água viva. Ah, queridos, muitos samaritanos, versículo 39, daquela cidade, creram nele por causa do testemunho da mulher, que dissera, ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ficou 2 dias, e muitos mais creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador. Poderoso aqui, lindo e poderoso. As pessoas creram por conta do testemunho dela. Vieram a Jesus. Jesus tinha que ir, mas Jesus ficou mais 2 dias ali. Imagina a quantidade de pessoas que não vieram para ouvir de Jesus. E lindo é que eles já tinham crido no que a mulher havia falado, mas agora eles mesmos tinham visto com os próprios olhos. Que necessário é que nós mesmos tenhamos nossas experiências pessoais com o Senhor. Nós não podemos viver de testemunho dos outros. Nós não podemos viver daquilo que o Senhor fez na vida dos outros. Nós temos que buscar a nossa própria experiência pessoal com o Senhor. Às vezes escutamos a pessoa falar, porque Jesus falou comigo, porque o Senhor me despertou essa madrugada, porque o Senhor ministrou no meu coração, e talvez você pense, mas eu não, comigo não. Você está buscando? Talvez o Senhor esteja te chamando todas as noites, e você esteja falando, Senhor, eu quero dormir um pouquinho mais. Estou segura que o Senhor já te chamou durante a madrugada, e você falou, Senhor, agora não, estou com sono, o sono está tão bom, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, eu vou dormir mais.
nós precisamos ter a nossa própria experiência com o Senhor. Essas pessoas poderiam simplesmente ter ouvido essa mulher falar, crido nela, e não ter tido essa necessidade de ir ver a Jesus. Todos nós necessitamos ir ver a Jesus. E todos nós necessitamos ir ver a Jesus constantemente. O testemunho dessa mulher levou muitos em sua cidade a crer em Jesus. Sua experiência pessoal se transformou em uma poderosa ferramenta de evangelização. A primeira que impactando a fé de toda a comunidade. E o que é lindo é que Jesus escolhe aqueles que nós pensamos que não são, para confundir para os que são. Para mostrar que o critério não é nosso. Não somos nós que definimos quem está apto ou não para fazer algo para o Senhor. Quem define isso é o Senhor. Nós tão somente temos que nos posicionar, nos colocarmos na posição de ser utilizados como instrumento do Senhor para que Ele possa usar da maneira que Ele quiser. Gostaria de te convidar para que ficasse de pé, por favor.